Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Edição desta terça-feira do Nordeste News começando e vamos conferir os destaques de hoje. Vamos falar sobre a Polícia Federal que apreende R$1 milhão em dinheiro e investiga possível desvio de verbas em São Luís. E após a morte do jovem por ataque de leoa, o Zoológico de João Pessoa vai abrir na quinta-feira com visitação liberada. E mais de 200 botijões de gás comercializados ilegalmente são apreendidos no sudoeste da Bahia. E mais, turismo internacional no Rio Grande do Norte cresce 26% em 2025 e os argentinos lideram o fluxo de visitantes. O Nordeste News está no ar. Uma movimentação bancária levantou suspeitas e terminou com a apreensão de uma grande quantia em dinheiro. A Polícia Federal recolheu R$1 milhão em espécie em São Luís. A investigação apura a origem dos recursos e possíveis desvios de verbas públicas. Uma movimentação bancária levantou suspeitas e terminou com a apreensão de uma grande quantia em dinheiro. A Polícia Federal recolheu R$1 milhão em espécie em São Luís. A investigação apura a origem dos recursos e possíveis desvios de verbas públicas. A apreensão aconteceu nesta segunda-feira após a Polícia Federal acompanhar um saque previamente agendado em uma agência bancária da capital maranhense. O dinheiro, R$1 milhão em espécie, estava com 2 pessoas abordadas durante a ação. No decorrer das diligências, os agentes identificaram que os suspeitos são sócios de uma empresa de engenharia. A empresa mantém contratos milionários com o governo do Maranhão e também com a Prefeitura de São Luís, alguns deles com recursos federais envolvidos. Diante dos indícios de que o dinheiro poderia ter origem ilícita, os 2 foram levados para a Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, onde prestaram depoimento. Além do dinheiro, dispositivos eletrônicos também foram apreendidos. Todo o material será submetido à análise pericial e ao rastreamento financeiro para apurar se houve ocultação de valores e possíveis desvios de recursos públicos. Agora a gente fala de uma mulher grávida que ficou gravemente ferida após sofrer um acidente de moto na BR-408 em Carpina, na zona da Mata Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada como Tainá Vitória de Oliveira, de 21 anos. Segundo o marido dela, o vestido que a jovem usava enroscou no sistema de tração da motocicleta, fazendo com que ela caísse. O acidente aconteceu no sábado, 13 de dezembro. A jovem voltava de uma confraternização do trabalho e decidiu pegar uma moto por aplicativo. Ela estava sem capacete quando caiu e bateu a cabeça na pista. Segundo o marido da vítima, Tainá sofreu traumatismo craniano e entrou em coma. Ela foi inicialmente levada para a unidade mista Francisco de Assis Chateaubriand, em Carpina, mas devido à gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital da Restauração, no Derby, centro de Recife, que informou que a paciente está internada e tem quadro de saúde grave. A jovem está grávida de 4 meses. E a Iguá de Sergipe informou na noite desta segunda-feira que concluiu os serviços de reparo na adutora, que deixou 26 bairros de Aracaju sem água. Segundo a Iguá, o sistema de abastecimento entrou em processo de recuperação gradual a partir das 6h30 da noite. A normalização do abastecimento nos bairros impactados deve ocorrer em até 72 horas. De acordo com o diretor de operações da Iguá Sergipe, Eric Mafazioli, a água começa a chegar primeiro às áreas mais próximas dos centros de distribuição e em regiões com menor altitude. Em seguida, o abastecimento será restabelecido nos bairros mais distantes ou em áreas mais elevadas que dependem de maior pressão para serem atendidas. A concessionária continuará disponibilizando caminhões-pipa gratuitamente, priorizando o atendimento a serviços essenciais e recomenda o uso consciente da água armazenada.
E o turismo internacional no Rio Grande do Norte cresceu 26,57% entre janeiro e novembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, o estado recebeu 28,7 mil turistas estrangeiros, segundo os dados da Embratur. O resultado é visto como positivo para a economia, embora o RN ainda enfrente desafios para ganhar mais competitividade no cenário nacional. Entre os estados do Nordeste, o RN teve o terceiro menor crescimento percentual, à frente apenas do Ceará e de Alagoas. Ainda assim, lidera em números absolutos entre alguns estados que tiveram altas maiores. A maior parte dos turistas veio da Argentina, principal mercado emissor internacional do estado, seguida por Portugal, Itália, França e Espanha. Para o presidente da ABRN, Edmar Gadelha, o avanço acompanha o crescimento do turismo internacional no Brasil, impulsionado pela promoção do destino e pela melhoria da conectividade aérea. A expectativa para dezembro e o início de 2026 é de alta ocupação hoteleira, especialmente no Réveillon. As entidades do setor avaliam que, para crescer ainda mais, o RN precisa ampliar investimentos em divulgação e infraestrutura turística. A seguir, aqui no Nordeste News, homem é preso por matar cachorro a tiros em uma operação contra crimes ambientais em Bacabal. E homens armados invadem casa e tentam matar um jovem de 19 anos em uma cidade no Piauí. E ainda nesta edição, o empresário dirige na contramão para fugir de assalto e quase atropela um idoso no Ceará. O Nordeste News volta em instantes com mais notícias para você. Até já! Chegou o Natal, momento de celebrar. Entre luzes e sorrisos, ao amor vamos brindar. É tempo de aconchego, de cuidar, de dar as mãos. Um abraço tudo transforma e alegra um coração. Momento de compartilhar, novos sonhos festejar. Que seja sempre especial, um Feliz Natal pra você. Chegou o Natal, momento de festejar. Feliz 2026. Nordeste News está de volta com mais informações para você. Olha só, um crime de maus-tratos chocou moradores da zona rural de Bacabal, no interior do Maranhão. Um homem foi preso depois de matar um cachorro a tiros, supostamente porque o animal comia ovos de galinha. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil que apura crimes ambientais na região. Um crime de maus-tratos chocou moradores da zona rural de Bacabal, no interior do Maranhão. Um homem foi preso depois de matar um cachorro a tiros, supostamente porque o animal comia ovos de galinha. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil que apura crimes ambientais na região. O caso aconteceu no território quilombola Campo Redondo, na zona rural de Bacabal. Segundo a Polícia Civil, denúncias levaram os investigadores até o local, onde um homem é suspeito de cometer um crime de extrema crueldade contra um animal. O suspeito foi identificado como Nivaldo Leandro Coelho. De acordo com as investigações, ele usou uma espingarda para atirar contra o cachorro, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O animal pertencia ao próprio sobrinho do suspeito. Em depoimento à polícia, Nivaldo Leandro Coelho confessou o crime e afirmou que matou o cachorro porque o animal estaria comendo ovos das galinhas. Ainda segundo a polícia,
essa não teria sido a primeira tentativa de matar o cão. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Santa Inês. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Bacabal, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça. O caso reforça o alerta sobre crimes de maus-tratos contra animais, que são previstos em lei e podem resultar em prisão. E 2 homens armados invadiram uma casa e tentaram matar um jovem de 19 anos na segunda-feira em São João do Arraial, cidade a 189 quilômetros de Teresina. A vítima conseguiu fugir e não foi atingida pelos disparos. Segundo o grupamento da Polícia Militar, os suspeitos chegaram em uma moto preta, entraram na residência e dispararam quase 10 vezes contra o jovem. Ele conseguiu escapar pelos fundos da casa. Após a tentativa de homicídio, os criminosos fugiram. A polícia informou que ainda não há confirmação sobre a motivação do crime, mas suspeita que a vítima tenha envolvimento com o tráfico de drogas. Agora a gente fala de um empresário que dirigiu um veículo na contramão, subiu uma calçada e quase atropelou um idoso ao fugir de uma tentativa de assalto. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira no centro da cidade de Iguatu, no interior do Ceará. A ação, registrada por uma câmera de segurança, mostra o momento em que o empresário teve o veículo cercado por um carro na rua 15 de novembro. Ao perceber que seria rendido, o homem acelerou, entrou na pista contrária e fugiu em velocidade. Os criminosos ainda atiraram na direção do automóvel da vítima, que teve o farol traseiro e uma das portas atingidas pelos disparos. O empresário, no entanto, não ficou ferido. Conforme a Polícia Militar, após o crime, os bandidos abandonaram o carro usado na ação e 2 deles fugiram em um ônibus intermunicipal com destino à Fortaleza, que foi abordado pelos agentes na região de Acopiara. Durante a abordagem ao coletivo, além da prisão de 2 homens, os agentes apreenderam um revólver, uma pistola e munições. Já os outros 2 criminosos, um homem e uma mulher, foram capturados próximo a um posto de combustíveis. O carro usado na tentativa de assalto contra o empresário também foi apreendido. Os 4 suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Iguatu, onde foram autuados pelo crime. E no próximo bloco, o Procon Maranhão alerta sobre os abusos em mensalidades e listas de material escolar nas matrículas de 2026. E um corpo de um homem é encontrado às margens do rio Paraíba. A polícia investiga envenenamento e afogamento. E mais, o governador afasta secretário de Saúde para apurar um desvio milionário do SUS em Alagoas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Quer ficar por dentro de tudo que bom que rola aqui no RN? Você não pode perder, então, o Achei RN na TV, todo sábado na telinha da TV Trampolim. Estaremos aqui ao vivo todo sábado a partir das 13 horas na TV Trampolim, afiliada da TV Gazeta, canal aberto 29.1 ou pelo YouTube. Você não pode perder. Estamos de volta com o Nordeste News. Muito obrigada pela sua companhia durante esta terça-feira. Vamos falar agora da chegada do período de matrículas e o Procon do Maranhão reforça as orientações importantes para evitar abusos nas mensalidades e nas listas de material escolar das escolas particulares em 2026. Todo começo de ano é a mesma preocupação. Mensalidades mais caras e listas de materiais que parecem não ter fim. Para evitar surpresas no orçamento das famílias, o Procon no Maranhão alerta para o que pode e o que não pode ser cobrado pelas escolas particulares. Qualquer reajuste na mensalidade precisa ser justificado, com base em planilhas de custos. A escola não pode aumentar o valor apenas por ampliar o número de vagas. Já a taxa de reserva de vaga é permitida, desde que não ultrapasse metade da mensalidade e seja descontada no valor da matrícula
ou da primeira parcela. Quanto à mensalidade, é muito importante também ficar atento no reajuste, né? As escolas, elas têm o direito de fazer o reajuste anual, mas esse reajuste ele deve atender a uma planilha de custos que está prevista na Lei Federal 9870, que regulamenta essa matéria. Então, o consumidor ele tem o direito de solicitar essa informação sobre o reajuste da mensalidade, e esse reajuste ele não pode ser abusivo, não pode ser além da inflação. Se você desconfiou que o reajuste ele está muito excessivo, ele está muito oneroso, você também pode procurar o Procon Maranhão para te ajudar a fazer o acompanhamento nesse processo aí de matrículas e rematrículas. As listas de material também precisam ser claras e compatíveis com o uso pedagógico. A escola deve explicar como cada item será utilizado e não pode exigir materiais de limpeza, de escritório, produtos de uso coletivo ou itens sem relação direta com as atividades dos alunos. Outra regra importante é que os pais não são obrigados a comprar materiais em fornecedores indicados pela escola. Caso haja cobrança de taxa de material didático, os custos devem ser detalhados e o que não for utilizado ao longo do ano deve ser devolvido. Em relação aos materiais, é muito importante o consumidor ficar atento à lista que é disponibilizada pelas escolas. As escolas não podem solicitar materiais de uso coletivo, como, por exemplo, materiais de limpeza, materiais de escritório, apenas materiais com a finalidade pedagógica de uso exclusivo do aluno. Então, por exemplo, álcool, materiais de limpeza em geral, não podem ser solicitados. A gente colocou, inclusive, na nossa portaria, uma lista exemplificativa de materiais de uso coletivo que não podem ser cobrados pela escola. Então você, consumidor, pode olhar lá na nossa portaria a lista de materiais e fazer a conferência, né, comparar com a lista de materiais exigida pela escola. Caso você encontre algum material de uso coletivo que não pode ser solicitado, não pode ser exigido, você pode formalizar a reclamação do Procon Maranhão para que a gente notifique a escola e a escola possa corrigir a lista solicitada. Olha só, vamos falar agora do corpo de um homem que foi encontrado às margens do rio Paraíba, em Santa Rita, na noite dessa segunda-feira. Confira. Segundo a perícia, ele estava fora da água e um pote com uma substância não identificada foi encontrado ao lado dele. O material foi enviado para análise porque há suspeita de que se trate de veneno. Existe também a possibilidade de que a vítima tenha se afogado e alguém tenha puxado o corpo para fora do rio, pois foram encontradas água e espuma na boca do homem. Algumas lesões também foram identificadas no corpo da vítima, mas apenas uma perícia pode indicar o que causou os ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso. E o secretário de Saúde de Alagoas, Gustavo Pontes de Miranda, foi afastado do cargo por determinação judicial na Operação Estádio 4, deflagrada pela Polícia Federal em Alagoas nesta terça-feira. A decisão da Justiça que afastou Pontes de Miranda foi acatada pelo governador Paulo Dantas. Em nota, ele anunciou a criação de uma comissão para apurar os fatos narrados pela Polícia Federal. Na nota, Dantas afirma que são graves os fatos noticiados e que o afastamento de Pontes de Miranda assegura que a apuração ocorra de maneira completa, técnica independente e sem qualquer tipo de interferência. Ainda conforme o governador de Alagoas, a comissão especial para apurar a situação será composta pelo secretário-chefe do Gabinete Civil, pela Controladoria Geral do Estado e pela Procuradoria Geral do Estado. A Operação Estágio 4 apura lavagem de dinheiro e desvio de recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS, em Alagoas. A investigação aponta desvio que somam quase 100 milhões de reais. E a seguir, após morte de jovem por ataque de leoa, o Zoológico de João Pessoa vai abrir na quinta-feira com visitação liberada. E mais de 200 botijões de gás comercializados ilegalmente foram apreendidos no sudoeste da Bahia. E ainda nesta edição vamos falar do macaco prego que furtou uma cafeteira e causou transtornos na menor cidade do Rio Grande do Norte. O Nordeste News volta já, não saia daí.
Supermercados Beira-Mar, você sempre pertinho de tudo o que precisa. Mercearia completa, padaria, açougue com cortes frescos, frutas e verduras selecionadas. Nos Supermercados Beira-Mar, você encontra qualidade e atendimento que faz a diferença e preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e economizar de verdade. Rede de Supermercados Beira-Mar, ao seu lado todos os dias, em 3 endereços para melhor servir. Praia de Cotovelo e 2 unidades em Nova Parnamirim. Nordeste News está de volta. Vamos falar do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, Abica, em João Pessoa, que vai ser reaberto para visitação nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, com horário de funcionamento das 9 da manhã às 16 horas. O local estava fechado após a morte de um jovem que entrou no recinto da leoa e acabou sendo atacado pelo animal no dia 30 de novembro. Inicialmente, o parque informou que a reabertura do zoológico ocorreria com quantidade limitada de visitantes. No entanto, nesta segunda-feira, a Prefeitura de João Pessoa informou que não haverá restrição de público e que a visitação acontecerá normalmente. O parque também divulgou que o local vai fechar somente nos dias de segunda e terça-feira, funcionando de quarta a domingo. Para a reabertura, foi implementado um plano que, de acordo com a Prefeitura, deve assegurar maior segurança em todas as áreas do equipamento ambiental. Entre as ações adotadas no plano de retomada estão o esforço das barreiras físicas de proteção, a readequação dos percursos de visitantes, o fortalecimento da vigilância, a definição de protocolos específicos para recintos de animais silvestres, especialmente felinos, além do aprimoramento das rotinas de manejo e bem-estar animal. Em 4 de dezembro, a Polícia Civil afirmou que não enxergava falhas de segurança no local do incidente e considerava o ocorrido como um fato atípico. E a Polícia Civil apreendeu 204 botijões em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta segunda-feira. Confira. A Polícia Civil chegou até os botijões através de denúncias anônimas. A partir disso, foi deflagrada a Operação Legal na manhã da segunda-feira e mandados de busca e apreensão foram cumpridos na zona oeste da cidade. 4 homens foram conduzidos à delegacia. Eles foram ouvidos e liberados, mas acabaram sendo indiciados e vão responder a um inquérito policial por crime contra a ordem econômica que pode resultar em até 1 ano e 5 meses de detenção. No local foram encontrados depósitos clandestinos, alguns funcionando em residências comuns e estabelecimentos que não tinham nenhuma ligação com a venda de botijões. Segundo a Polícia Civil, o material estava armazenado sem cumprir qualquer critério de segurança, o que poderia oferecer muitos riscos à população. O material apreendido foi encaminhado para um vendedor autorizado que ficará como fiel depositário até a decisão da Justiça. Agora a gente fala de uma cena inusitada. Um macaco prego furtou uma cafeteira e causou transtornos. Conseguiu escapar até da polícia, que tenta capturá-lo em Viçosa, o menor município do Rio Grande do Norte, localizado na região do Alto Oeste Potiguar. Moradores do município relataram que desde a última sexta-feira, o macaco apareceu em uma área residencial causando transtornos. Ele bagunçou cozinhas, mexeu em fiação e causou problemas elétricos em residências e também mordeu algumas pessoas. Um dos vídeos gravados pelos moradores da cidade mostra o animal com a cafeteira furtada de um dos imóveis, em cima de um muro. De acordo com os moradores, a polícia militar tentou capturar o animal, mas até a última atualização ele continuava solto. E o Nordeste News desta terça-feira termina aqui. Nós temos um encontro amanhã neste mesmo horário. Até lá!